A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma, para mais uma aula do canal Escola Bíblica, na companhia agradável do presbítero Gabriel. A paz do Senhor, presbítero Gabriel. Com alegria na alma, nós estamos aqui para ministrar mais uma aula. O tema do trimestre é maravilhoso: combatendo as antigas heresias, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que no passado atacavam a igreja e que hoje, no presente, continuam atacando a igreja apenas com uma roupagem, uma linguagem diferente. Então, em defesa da nossa fé, à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós estamos estudando nesse trimestre como combater essas heresias que atacam a igreja nos dias atuais. Eu já passo então ao presbítero Gabriel. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão aí ouvindo essa lição, que eu tenho certeza que será edificante pelo poder da palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor André, que Deus ele venha nos capacitar aí para dar uma aula edificante, né? Na direção, claro, do Espírito Santo de Deus. Vamos estudar a lição de número 11, cujo tema é a salvação não é obra humana. Esse assunto soteriológico, a gente deve entender e compreender que a salvação é exclusivamente vinda por Jesus. Jesus, ele nos deu esse privilégio através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O texto áureo vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, versículo de número 5. A verdade prática vai dizer que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A gente vai entender através do contexto dessa aula e do desdobramento do programa que muitas religiões tentam pregar e distorcer a verdade bíblica, dizendo que a salvação ela vem por obras, ela vem por mérito nosso, mas a gente vai entender através da lição e através da Bíblia Sagrada que a salvação não vem de nós mesmos. Essa salvação é dom de Deus, essa salvação vem não por mérito nosso, mas por graça. O que é graça? Favor imerecido. Não merecemos, mesmo assim. Jesus Cristo se esvaziou da sua glória, não se esvaziou do seu poder, desceu até aqui na terra e morreu por mim e por você. A introdução vai dizer que o apóstolo Paulo mostra nessa literatura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Então a gente vai ver que nem povo éramos, a gente vai ver que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas através do sangue de Jesus fomos novamente reconectados com o Senhor Jesus, e é isso que a leitura bíblica em classe vai nos mostrar, e é isso que a lição vai nos ensinar. Passo o primeiro tópico ao pastor André: a salvação sob a graça de Deus. O primeiro subtópico, a descrição do estado espiritual humano. Glória a Deus, né? A salvação sob a graça de Deus, né? Ou seja, a salvação por meio deste presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, o Senhor nos deu este dom, este presente, que é a graça, é o favor que não merecemos, porque como vimos na aula passada, o estado pecaminoso do ser humano, a natureza pecaminosa do ser humano, dada obviamente pelo pecado original lá no Éden, vimos também as heresias, e nós vamos ver então que Paulo descreve no capítulo 2 da carta aos Efésios o estado deplorável, de uma forma geral, do homem sem Deus, afastado de Deus, longe da comunhão com o Senhor, que só é possível através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que diz o tópico: o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, que foi tema da nossa lição
passada, da lição anterior. Lembra que nós estudamos Romanos capítulo 5, versículo 12, como que por um homem entrou o pecado no mundo, consequentemente a morte, assim a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. A evidência real de que de fato o pecado, a extensão do pecado de Adão passou a todos os homens, e por isso, pela graça apenas, é o favor não merecido, é que nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. E aí, chegando nesta aula, usando o texto, a leitura bíblica em classe, que o apóstolo Paulo descreve esta salvação, que não é por méritos humanos, Efésios capítulo 2, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado humano de uma forma geral. Ele vai dizer, estávamos mortos, inclusive ele se inclui, porque ele era pecador, todos somos pecadores, ele era um fariseu, defensor da lei, mas pecador como todos. Ok? Ele vai dizer, estávamos mortos em ofensas e em pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, como marionetes nas mãos do sistema mundano e maligno que impera e que opera e que reina neste mundo. Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, segundo Satanás e as suas vontades, até porque eu trago um texto que não consta da lição, 1 João capítulo 5, versículo 19, olha que coisa linda, sabemos que somos de Deus, esta é a convicção que você precisa ter, claro que pela graça e o amor de Deus que nos foi dado, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha aí, o mundo está morto, caído em pecado, mas Cristo vem nos vivificar pela graça, a misericórdia e amor de Deus. Olha que coisa linda. Diz mais que nós andávamos segundo o Espírito, ou seja, demônios, que operam em quem? Nos filhos da desobediência, ok? Porque nós sabemos que a salvação é pela graça, a fé que é um dom de Deus, mas passa pela obediência e pelo fato de crermos, não é verdade? Até porque Marcos 16,16 é bem claro, que aquele que crê, fé e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É preciso crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, confessá-lo publicamente e assim nós herdamos a salvação, ok? Andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Olha só uma triste fotografia da raça humana. Assim éramos. Filhos da ira, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos a vontade de Satanás, andávamos segundo as vontades da nossa carne. Assim é o homem afastado de Deus, mas em Cristo Jesus restaurou-se então a comunhão que foi perdida lá no Éden. Louvado seja Deus. Eu já passo então o segundo subtópico, mortos em ofensas e pecados, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. É bem interessante essa expressão mortos em ofensas e pecado, e é necessário a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer quando ela usa essa expressão. É uma expressão bíblica que se refere a um estado espiritual onde o homem ele não tem a conexão com Deus, essa união, esse vínculo com Deus, o Espírito Santo e Jesus. Mortos em pecados e ofensas são aquelas pessoas que são as pessoas que se deixam levar pelos desejos da carne e não estão preocupados em agradar a Jesus e se enquadrar a sua vida conforme a palavra de Deus diz. Essa expressão ela é usada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 5, e Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, e muitos outros versículos para descrever o estado espiritual que a pessoa vive quando não tem uma relação viva, e verdadeira com Cristo Jesus. As pessoas têm uma vida espiritual, não tem uma vida espiritual, ou seja, não tem essa conexão com Deus, não tem essa união, essa vontade
de ser conforme a palavra do Senhor. O homem, ele já nasceu, é necessário a gente entender, baseado aqui em mortos, em ofensas e pecados, o homem ele já nasce com uma inclinação para o mal. É bem interessante a gente entender algo que muitas pessoas elas confundem para não dar base a falsas doutrinas. Por exemplo, o homem ele não nasce com pecado, o homem ele nasce com a inclinação ao pecado, o homem já nasce com uma natureza pecaminosa, até porque não há possibilidade de uma criança pecar, né? Se a gente falar que o homem ele já nasce com o pecado, estamos dando base a, por exemplo, ao batismo de crianças, coisa que a gente não acredita. Então o homem ele já nasce com a inclinação para o mal. Romanos capítulo 11, versículo 32 vai dizer que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Salmo 51, verso 5, Davi ele vai dizer: eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então todos nós nascemos com essa inclinação para o mal, até porque antes da morte de Jesus estávamos todos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas em Isaías capítulo de número 53 vai nos falar ali a respeito do próprio Isaías profetizando a respeito do Messias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Como cordeiro mudo foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela crucificação de Jesus, somos vivificados, né? Uma vez estando mortos, né? Como vai dizer aqui, mortos em ofensas e pecados, uma vez estando mortos, Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos vivificou, nos deu vida novamente, de modo que em João capítulo 5, versículo 24 vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Deus, que é rico em misericórdia, por a sua grande e gloriosa graça e o seu grande amor, nos vivificou através do seu Filho, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a partir daí, então, passamos a ter uma responsabilidade. A Bíblia vai nos falar, através do apóstolo Paulo, que somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne, e ele vai usar a expressão mortos, porque se vivermos segundo a carne, morreremos, passamos novamente ao estado anterior antes de Cristo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viveremos. Vivificação através da palavra de Deus, não sendo somente ouvinte, mas praticante da palavra. E então o apóstolo Paulo vai dizer: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Passo ao terceiro subtópico ao pastor André, a exegese dos versículos 8 a 10. Perfeito, presbítero Gabriel. A exegese do versículo 8 a 10 é uma exegese onde nós podemos extrair do texto claramente algo que pode combater heresias ou qualquer tentativa antibíblica de dizer que o homem pode conquistar a sua salvação por méritos próprios ou até mesmo por alguma ajuda humana ou esforço qualquer adicional que ele venha a fazer para adquirir a sua salvação. Me lembro daquele jovem rico que chegou ao Senhor e disse: mestre, bom, mestre, Deus disse, Jesus disse a ele: bom só há um que é Deus. E a questão dele era: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
Jesus perguntou se ele cumpria os mandamentos, ele disse que fazia tudo, mas o Senhor, conhecendo o coração daquele jovem, disse para ele: então vende tudo e segue-me. E o texto sagrado diz que ele se entristeceu porque tinha muitas herdades, né? Aonde estava preso o coração daquele jovem, daquele mancebo, e que queria salvação, talvez acreditando que deveria pagar, fazer alguma coisa por mérito próprio, não se obtém a salvação. Então a exegese do versículo 8 ao 10 do capítulo 2 de Efésios é bem claro. Está escrito numa tradução mais fácil de entender, está assim, ó: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Observe que na outra tradução está escrito é um dom de Deus, aqui está escrito é uma dádiva de Deus, porque de fato é um presente que Deus deu a nós, não é por mérito, porque reconhecendo na lição passada que o homem herdou do primeiro homem o estado, a natureza pecaminosa, nós precisamos de fato da graça, do favor que não é merecido, do amor e da misericórdia de Deus para nós alcançarmos esta graça e esse amor através do qual nós podemos ser salvos naquele grande dia e viver aqui novamente nesta terra enquanto vivos uma vida de comunhão com Deus, não é isso? Através da oração, ok? Aí não entra méritos de obediência. Obediência é algo que por amor nós também fazemos a Deus. Quando obedecemos o Evangelho, não estamos obedecendo para adquirir a salvação, mas obedecendo o Evangelho para dar testemunho de uma transformação que esta salvação nos trouxe. A carta aos Hebreus vai dizer: como não nos atentarmos para uma tão grande salvação? Olha que coisa linda, nós precisamos nos atentar para esta salvação que foi nos dada por amor, com alto preço que foi pago, preço de sangue, e por isso é que nós vamos obedecer. Não vamos obedecer para ser salvo, mas vamos obedecer porque entendemos que esta salvação ela foi paga com alto preço, por amor que Deus nos amou. Louvado seja Deus, não é isso? A graça, o termo graça, significa literalmente um favor imerecido, não é isso? O favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Louvado seja Deus. Foi como eu já disse aqui, Marcos 16:16, é um texto que nós precisamos usar para colocar em prática o ID do Senhor. Ele é bem claro: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, é bem taxativo o Senhor, será condenado, ok? Então a fé também é um ato de obediência a Deus. Nós cremos porque somos forçados a crer em Jesus? Não. Nós cremos porque amamos e entendemos que fomos amados por Deus quando enviou o seu único Filho para morrer por todos aquele que nele crê, e assim sendo seremos salvos. Louvado seja Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente acerca das heresias que dizem ao contrário, que precisa de mérito, que precisa de um outro mediador, mas eu já passo então o segundo subtópico ao presbítero Gabriel: soteriologias inadequadas na antiguidade, o subtópico: os reencarnacionistas. Glória a Deus. Baseado em assuntos soteriológicos, né, a gente vai ver os reencarnacionistas, que obviamente são aqueles que acreditam na reencarnação, ou seja, na ideia de que a alma ou a consciência de uma pessoa pode nascer novamente, um novo corpo logo após a morte. Essa heresia é comum, a gente vai entender através dessa lição, que essa heresia ela é comum em algumas religiões e pensamentos filosóficos, como por exemplo o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, teosofia, né? E a gente vai entender que essas pessoas com certeza não estão baseadas na Bíblia, porque não é isso que a Bíblia ela nos ensina. A Bíblia nos ensina que há sim uma oportunidade de salvação, e essa oportunidade se acaba a partir do momento que a gente tem o nosso corpo físico morto, né? E logo depois há a condenação eterna ou
a salvação eterna ao lado de Jesus. Eles acreditam que a alma é imortal. A alma ou a consciência de uma pessoa considerada imortal e pode existir independente do corpo físico, e isso também acreditamos, né? Até porque a Bíblia vai nos falar através da vida do apóstolo Paulo, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então a gente vai ver que acreditamos também que um dia deixaremos esse corpo palpável e receberemos um novo corpo incorruptível. Eles acreditam na reencarnação e na evolução, ou seja, a pessoa ela morre e de tanto morrer e depois reencarnar em outro corpo, assim sucessivamente eles acreditam que essa pessoa ela evolui com o tempo. Logo, há várias vidas no conceito de crença deles. A lei do karma também, eles acreditam que se hoje você, com a sua vida, fizer o bem ao próximo, na próxima reencarnação, você vai ser uma pessoa mais próspera, você vai ser uma pessoa mais bem-sucedida, você vai ter mais oportunidades na vida. Então essa é a lei do karma que eles acreditam, né? Ou seja, eles acreditam que a salvação é pelo seu próprio esforço, mas como eu já disse, não é baseado na Bíblia Sagrada essas crenças que eles dizem. A Bíblia não diz isso. Na Bíblia há vários versículos que contradizem essa linhagem de pensamento contra os princípios da palavra de Deus. E a gente vai ver como, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim como está destinado aos homens morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Esse versículo deixa bem taxativo que a morte é só uma vez a morte, e aqueles que perdem a oportunidade da salvação, logo depois não tem mais oportunidade, não tem reencarnação. Eclesiastes, Salomão também diz no capítulo 12, versículo 7: e ao pó volverá a terra, como era, o espírito volverá a Deus que o deu. Esse versículo também deixa bem categórico que o espírito humano retorna a Deus e não retorna a outro corpo para ter uma nova oportunidade, para ter uma nova vida. A Bíblia deixa bem claro que ao pó a gente veio, do pó a gente volta a Deus, né? Mateus capítulo 25, versículo 46: e eram estes para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Então a gente vai ver que depois desta vida ali, a Bíblia deixa bem claro que é ou castigo eterno, ou a gente vai ver que é bonança eterna, como a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus ele vai dizer com relação ali ao joio e o trigo: deixai os dois crescerem juntos até o dia da ceifa, e quando chegar o dia da ceifa, dizei ao ceifeiro: traga para mim o trigo, coloca ali no meu celeiro, quanto ao joio, atira e joga no fogo. Então a gente vai ver que a Bíblia, com relação a essa linhagem de pensamento que acredita na reencarnação, ela deixa bem claro que isso não é verdade e que sim, há uma vida eterna depois dessa vida, há uma vida eterna, e aqueles que fazem um bem alcançará a glória de se encontrar com Jesus, e aquele que fazem o mal vai ir para o castigo eterno. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: os galacionistas. Perfeito. Esse termo, os galacionistas, foi dado a um grupo de judaizantes legalistas que viviam na província da Galácia, em Gálatas, aonde deram muito trabalho ao apóstolo Paulo, né? O termo legalistas vem daquele que aplica ou se diz praticante de toda a lei rigorosa, né? Então, o legalista é aquele que se diz praticar e cumprir toda a lei rigorosa, né? Os judaizantes, por sua vez, eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porém estavam dando muito trabalho ao apóstolo Paulo, ali na província da Galácia,
aonde eles estavam pregando que precisavam se circuncidar para herdar a salvação. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 1, está escrito: alguns judeus convertidos ensinavam aos irmãos que se eles não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. Paulo escreveu em Gálatas 1,7 a respeito desses judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo, legalistas, que se diziam praticantes da lei. Gálatas 1,7, Paulo disse: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, se referindo a esses judaizantes legalistas. Então, Paulo teve muito embate e muito trabalho com esses judeus convertidos ao cristianismo, que não abandonavam a lei e diziam que precisavam cumprir essas ordenanças, ou seja, mérito, para ser salvo. E nós sabemos que a salvação é um dom, é uma dádiva de Deus, é pela graça, não é pelas obras da lei. Está escrito também lá em Gálatas 2,16, diz assim: ó, sabendo que ao homem não é a justiça pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Olha aí, aos homens não é a justiça pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2,16. Então não adianta, não é pelo que fazemos, não é pelo que praticamos. Talvez você vai dizer então eu não preciso fazer nada para ser salvo? Sim, passa pela obediência, passa pela fé, passa pelo amor a Cristo, passa por reconhecer o Calvário, a obra da expiação, e assim por amor a Cristo e o amor que Ele muito nos amou, você obedece e por isso é salvo. Mas não é, então o Senhor está dizendo que eu preciso obedecer, eu tenho que fazer algo. Não. É quando você faz algo, por exemplo, o seu pai pede para fazer algo, você faz porque está com medo do que ele pediu, ou você faz porque você ama ele e quer fazer para agradá-lo? É isso. Nós fazemos porque amamos a Deus, porque reconhecemos o amor com que muito nos amou, enviando o seu único filho para ser o preço, o cordeiro vivo que daria a sua vida em nosso favor. Amém? Assim eu já passo então o terceiro subtópico, os gnósticos, ao presbítero Gabriel. Os gnósticos, né? Ou os gnosticismo, surgiu no primeiro século ali depois de Cristo e se desenvolveu ao longo de 5 séculos, do primeiro século ao segundo século. Uma das principais características de crença e doutrina desse movimento herético é o dualismo, né? Eles acreditam que a humanidade é dividida em 2 reinos que lutam um contra o outro: o reino do mal, que é defendido ali através do materialismo, e também o reino do bem, que é o espiritismo, né? O lado espiritual. Eles acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus inferior, é isso que eles deixam claro através dos seus estudos, e que existe um ser superior que é revelado somente aos eleitos, né? Então eles acreditam que existe um grupo de pessoas e somente esse grupo vai saber, entender e conhecer o Deus verdadeiro. Eles baseiam as suas doutrinas em livros apócrifos que não fazem parte da Bíblia Sagrada, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e alguns outros. A lição vai dizer que esse movimento ensina que o unicismo, né, ou melhor, o universo é composto de 2 reinos, o reino das trevas e o reino da luz, e os 2 lutam pelo domínio da natureza e inclusive também da humanidade. E aqui a gente vê um problema muito sério, né? Obviamente a gente acredita que existe o bem e existe o mal, mas não há nenhuma possibilidade do mal ele fazer uma queda de braço, vamos se dizer assim, com Deus Todo-Poderoso. Não há nenhuma possibilidade, porque Deus, ele é o Criador, né? E o resto é criatura. Só Deus, né? Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. É o termo bará de Gênesis. Trazer à existência aquilo que não existe.
Deus ele criou todas as coisas, e através da Bíblia Sagrada a gente vai ver que Deus ele é poderoso, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16 deixa bem claro: porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas que existem no céu, na terra, visível e invisível. Quando a gente lê Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 33, verso 6, vai dizer que ele fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Então a gente vai ver que Deus ele é o Deus que está sob domínio de todas as coisas, né? Quando Deus fala, até o diabo tem que obedecer, porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então a gente vai ver que o principal movimento, né? A principal doutrina e a linhagem de pensamento dos gnosticismo é que existe no universo duas forças, o bem e o mal, e as duas lutam uma contra a outra de igual, por exemplo. Mas a gente vai entender que o bem, através da Bíblia Sagrada, é muito mais superior do que o mal. O salmista, quando vai expressar a grandeza do nosso Deus, ele vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu descer embaixo na terra, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Daniel, no capítulo de número 2, quando ele vai falar a respeito da grandeza do nosso Deus, ele vai falar que Deus ele muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Tudo está no controle do nosso Deus e Ele está do lado do bem. Ele é o Todo-Poderoso e não tem essa mínima possibilidade, dessa linhagem de pensamento, desse movimento herege estar certo, porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso e ninguém pode lutar contra Ele. Glória a Deus. Passo o terceiro tópico ao pastor André: as soteriologias inadequadas de hoje. O primeiro subtópico, o islamismo. É isso aí, né? Soteriologias inadequadas nos dias de hoje, né? A doutrina da salvação, na verdade, a teologia da salvação, nos dias de hoje, como nós estamos estudando aqui nesse trimestre, combatendo as heresias que no passado atacavam a igreja e hoje continua atacando de uma forma diferente, aqui nesta lição, neste tópico, fala da doutrina do islamismo, ou seja, do Alcorão, da Bíblia, lá do livro que os islâmicos adotaram como regra de fé que eles acreditam. E nós respeitamos cada um com a sua fé. Um dia teremos que dar conta daquilo que cremos, não é isso? Então, segundo a religião do Islã, as pessoas vão para o paraíso, não é isso? Alcorão, que é a Bíblia deles, capítulo 13, versículo 22, se as suas boas ações superam as suas más ações, você vai para o paraíso, não é verdade? Então, veja bem, se você cometeu lá 60% de boas ações e 40% de más ações, você está lá dentro do pré-requisito que vai para o paraíso, porque eles também acreditam no paraíso, ok? Mas observamos que não é dessa forma. Quando a gente vai contrapor o que as Escrituras dizem, nós sabemos que o pecado que habita em nós, ou seja, a natureza pecaminosa, quando nós damos lugar à carne, ela só nos afasta de Deus, na verdade? Sim. Só nos traz, só nos leva cada vez mais distante a Deus. Não tem mérito para ser salvo e não mérito para não ser salvo. Ou você é salvo porque quem crê em Cristo e obedece a sua palavra, ou você não é salvo porque não crê em Cristo. Continuando no Alcorão, eles vão dizer então, já falei aqui, que você é salvo quando vai para o paraíso, tem mais méritos de boas ações do que de más ações. Também acredita o Islã que Alá, ele não ama os transgressores, Alá não ama os ingratos, está lá no Alcorão capítulo 2, 190. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores, os transgressores.
Quando nós fazemos um contraste com o que diz as Escrituras Sagradas, aquilo que nós cremos, obviamente, e respeitamos a crença deles, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todos, não é verdade? Então Deus ama a todos de qualquer jeito? Não, é uma grande diferença aí. Deus ama o pecador e não o pecado. A prática do pecado é que Deus condena. Quando um pecador arrependido aceita Cristo como Salvador, a Bíblia chega a dizer que há festa no céu. Olha, então Deus ama o pecador quando ele se arrepende, mas as práticas não. Então aqui a gente vai ver um contraste, né? Quando diz que Alá, que é aquele ao qual eles acreditam que é o intermediário entre Deus e o homem, e nós acreditamos que é Cristo, é o Messias prometido, é o Senhor, porque só o Senhor cumpriu os requisitos que a antiga aliança já mostrava. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é o único que está assentado hoje à destra do Pai, é só ele que é o intermediador, louvado seja Deus. A Bíblia diz, não há outro homem que possa intermediar entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo, o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todos, ok? Já a escritura do Alcorão diz que Alá não ama os ingratos, não ama os agressores. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. E Deus ama o pecador, apenas não ama o pecado. Então o homem pode ser a pior espécie que você imaginar de ser humano. Quando ele se arrepende, reconhece que Jesus é Senhor, o Espírito Santo faz a obra da regeneração, da restauração, e o Senhor lança no mar do esquecimento os seus pecados, e ele passa daí em diante, como Jesus disse para aquela mulher pecadora, vá e não peques mais, porque o pecado é quem afasta o homem de Deus. Isaías 59:2, as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso aí. Então a diferença está aí. Deus amou o mundo todo, ok? A todos, a porta da salvação ainda está aberta, ok? Você só precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Já passo o segundo subtópico, as testemunhas de Jeová, o presbítero Gabriel. Glória a Deus, as testemunhas de Jeová, né? A lição aqui, o escritor já foi bem direto em dizer: a salvação não está em Cristo, mas na organização. Ou seja, nas pregações, nas palestras, né, nos sermões deles, eles deixam bem claro que aqueles que não fazem parte da organização, eles não fazem parte também da salvação. E isso não é certo, né? Existem dois grupos de salvação para ele. Primeiro, são conhecidos como 144 mil, né? E a outra classe de salvação, eles dizem que é a grande multidão. E com relação à grande multidão, a gente entendendo o que eles estão querendo dizer a respeito desse grupo de salvo, a gente vai ver que é totalmente contra os princípios soteriológicos da Bíblia Sagrada, porque eles dizem que essa grande multidão são pessoas que não são ligados a Cristo, nem a Deus e nem ao Espírito Santo de Deus. E aqui vai contra a palavra do Senhor, porque a Bíblia deixa bem claro que não há salvação senão em Cristo Jesus. Quando a gente lê lá, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos falar que Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam hinos a Deus, os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, o milagre ali aconteceu. A Bíblia vai nos falar que as prisões foram soltas e o carcereiro trêmulo quis se matar, acordando que todos tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E a Bíblia vai nos falar que o carcereiro vai até lá e pergunta o que ele deve fazer para ser salvo. Paulo, ele deixa o princípio soteriológico para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a gente vai ver que esse pensamento do testemunho de Jeová, dizendo que os 144 mil são
um grupo de eleitos que vão herdar a vida eterna, e outros são essa grande multidão que não tem ligação com Jesus, é totalmente contra as bases do cristianismo, os princípios soteriológicos da palavra de Deus. E a Bíblia, ela deixa bem claro que não há salvação senão por Cristo Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu diante das trevas, mas as trevas não o compreenderam. Falamos muito a respeito de João, capítulo de número 1, e exatamente no versículo de número 12 a gente vai ver que não há salvação senão em Cristo Jesus. Em João capítulo de número 14, o próprio Jesus ele vai dizer a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, a Bíblia deixa bem claro que Ele é um mediador entre Deus e o homem. Quando a gente vai ler Filipenses, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobrasse todo o joelho que tivesse no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Então a gente vai ver que todo o assunto sotério, salvação, logia, estudo, todo o assunto a respeito do estudo da salvação deságua em Cristo Jesus. Então não há nenhuma possibilidade, baseado na palavra de Deus, em salvação fora de Jesus. Aquele que crê em Jesus será salvo, aquele que não crê será condenado. Marcos capítulo de número 16. Então a gente vai ver através da Bíblia Sagrada que essa linhagem de pensamento dos testemunhos de Jeová não se enquadra na Bíblia Sagrada. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: os mormonismos, né? E falando da salvação, Atos capítulo 4, versículo 12 é bem claro também, viu, presbítero Gabriel? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, somente por Jesus Cristo, ok? Louvado seja Deus. São muitos atalhos, não é verdade? Sim. A gente não conhece todas as religiões, mas o cristão costuma pesquisar ali, aqui. Nesse trimestre mesmo estamos vendo aí várias religiões, respeitamos, mas quando avaliamos à luz da Bíblia, dos concílios, né, esse trimestre é maravilhoso. Eu prefiro ficar com o caminho de Jesus. Sim. É o mais lúcido, é o mais claro, é o mais profético, é o que vem se cumprindo, não é verdade? Cristo, de fato, é o caminho, a verdade, a vida, é o único que pode nos conduzir a Deus e a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os demais atalhos, existem muitas controvérsias, não é verdade? O caminho de Jesus é mais claro, é mais clean, digamos assim, não é verdade? Então, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Olha aí, então, os mormons são salvos e aqueles que não são mormons serão primeiro castigados e depois liberados para a salvação. Glória a Deus. É muito controverso, na verdade. Ou você é salvo ou você é condenado. Nós cremos, de fato, como vimos na aula passada, que o pecado entrou no homem, e isso é bem claro. A gente vê a raça humana como vem se autodestruindo, guerra e tantas outras situações, e o fato é que nós entendemos que precisamos de uma salvação. Todo ser humano, toda religião, quando você vai olhar lá na raiz, está preocupado com o que vai acontecer depois da morte. Não é verdade? Os egípcios embalsamavam as suas múmias preocupados com o que ia acontecer depois da morte. Eu não estou nem um pouquinho preocupado. Jesus me ensinou que eu devo estar preocupado com o que fazer aqui em vida, não é verdade? Para se tornar um ser humano melhor a cada dia. E isso, de fato, eu tenho certeza, vai glorificar o nome do Criador, e porventura, se Ele vê graça e misericórdia na minha vida, vai me conceder o direito de estar com Ele na eternidade. Louvado seja Deus. Então, os mormons acreditavam aí
que aqueles que são deles serão salvos, os que não são deles, da religião deles, serão primeiro castigados e depois salvos, né? E não é dessa forma, não é verdade? A Bíblia diz que aqueles que o nome for encontrado no livro da vida, esses serão salvos. Então é bem claro, não é verdade? Numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus, observe que a religião dos mormons, ela traz muitos conceitos que até são parecidos com o que nós cremos, mas no final há uma controvérsia terrível. Observe que ele vai dizer, eles consideram várias ordenanças, eles vão dizer ali, né, segundo a regra de fé deles. Primeiro, tem que ter fé em Jesus, muito bem. Arrependimento, batismo por imersão, muito parecido com o que nós cremos, ou idêntico, obviamente. Imposição de mãos, mas há um requisito aqui que, obviamente, denota que é uma heresia. Eles vão dizer que se você não aceitar Joseph Smith Jr., que foi o fundador lá, não é isso? Como um porta-voz de Deus, tal ensino, você então não entra, não estará então com os pré-requisitos aí para a salvação. Então observamos aí já uma heresia, não é verdade? Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, louvado seja Deus. Então eu vou precisar aceitar Joseph Smith como meu salvador? De forma nenhuma, porque o único que ressuscitou ao terceiro dia foi o Senhor, louvado seja Deus, amém? Assim eu já passo então a conclusão ao presbítero Gabriel. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. Então, através de vários estudos que a gente vem fazendo, né, nessa lição maravilhosa que a gente está aprendendo, inclusive eu estou sendo muito edificado pelo poder da palavra de Deus, entendemos que a questão do sotéria, salvação, ela só vem pela graça. O que é a graça? Favor imerecido. Não merecemos, né? Não somos dignos, não fizemos nada para adquirir, mas mesmo assim não merecemos. Não merecendo, Jesus se esvaziou da sua glória, desceu aqui na terra, o mesmo Jesus que a Bíblia vai nos falar que ele fez todas as coisas, o mesmo Jesus que é o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Ele desceu aqui na terra, se fez homem como eu e como você, passou pela crucificação. Tudo isso ele não precisava de passar, mas ele passou por amor de mim e por amor de você. E o que a gente fez para merecer? Nada. Por isso é graça, não merecemos, mas mesmo assim temos acesso novamente a Deus através do sangue de Jesus. Passa as considerações finais ao pastor André. Perfeito, né? Um filósofo disse, todas as vezes que você entender que não merece, é que Deus vai te abençoar mais ainda. Pense dessa forma, isso é para a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e é para tudo na vida. Você merece o sol que te aquece? A chuva que cai, a comida que brota? Não merecemos. Na verdade, tudo isso foi nos dado por amor. Então, quando entendemos que não merecemos, mostramos ao nosso Deus que Ele nos amou por dar tudo isso a nós, inclusive a salvação. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa lição com muitas pessoas. Assim você ajuda eu e o presbítero Gabriel a ter mais incentivo para trazer lições como essas, abençoadas. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, no próximo trimestre, esse já está quase acabando, estaremos aqui com alegria na alma, ministrando a Escola Bíblica Dominical. Seja um membro do canal, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.